Sejam bem-vindos ao Saia do Vermelho com o App Renda Fixa. É uma honra ter você aqui com a gente e saber que vocês têm esse interesse imenso em querer ter uma vida saudável, uma vida financeira saudável. O Saia do Vermelho nada mais é do que um workshop que criamos aqui para tentar levar um pouco da experiência que eu tive ao longo de alguns anos para cá e como que eu tive êxito com os meus problemas. Claro, não sozinho, tive muita ajuda de profissionais que hoje são colegas de trabalho. E deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Rodrigo Avelino, tenho hoje, no ano de 2019, 34 anos e sou desenvolvedor mobile no App Renda Fixa. Você pode muito bem se perguntar, né? Nossa, o que esse Rodrigo, desenvolvedor mobile, tem para me falar sobre finanças pessoais, sobre dívidas, inadimplência? Bom, o que eu posso responder agora é que se você está aqui assistindo esse vídeo, eu posso te garantir que nós temos muito mais coisas em comum do que você possa imaginar. Tá? Um agradecimento meu também, pessoal, à Karina, né, a Karina Garbis, que trabalha aqui também com a gente no App Renda Fixa, economista. Ela foi uma pessoa muito especial na minha vida, me ajudou de tal forma que acho que se não fosse por ela, talvez esse workshop não estaria acontecendo. Tá? Vocês vão conhecer ela aí nos próximos vídeos. Ela, provavelmente no próximo ela vai estar aqui comigo já para dar algumas dicas. Só que para contextualizar todo esse projeto, todo este workshop, eu vou ter que contar uma história é bem curta, não vai demorar muito, mas essa história ela vai já trazer alguns passos, né? Algumas dicas, já algumas estratégias do que você precisa fazer para começar a sair das dívidas, para começar a ter uma vida tranquila, uma vida financeira tranquila. Tá? Até o ano de 2012, eu nunca tive essa vontade de fazer dívida. Eu trabalhava como gestor de projetos em uma empresa e ganhava relativamente bem, não tinha quase custo nenhum, pois eu morava num imóvel em que a empresa ela alugava para alguns funcionários, né? Eu era um desses funcionários. Então não tinha custo com eletricidade, com custo de água, aluguel. Eu simplesmente não tinha esse custo, né? Então eu relativamente tinha um salário bom e tinha o dinheiro para mim, né? E nesse ano, e até esse ano, como eu estava dizendo, eu não tinha o costume de fazer crediário, fazer financiamento, né? Eu simplesmente precisava de alguma coisa e comprava à vista. Não via necessidade. Eu sempre achava, dívida é uma coisa que eu não quero fazer, que eu não preciso fazer. Eu ganho bem, não preciso disso, né? Porém, como todo bom brasileiro, ou pelo menos uma boa parte, né, eu também não tinha o costume de poupar. Então, todo o dinheiro que eu tinha, eu simplesmente gastava, né? Mas como é que você gastava, Rodrigo? Você ganhava bem e gastava... gastava com lifestyle, gastava com roupa, gastava com diversão, bares, baladas, churrasco. Me divertia, vivia muito bem, na verdade, né? Você deve estar se perguntando também, mas você é gestor de projetos e está como desenvolvedor mobile? Também, no ano de 2012, eu fiz um curso de desenvolvimento mobile, né? E este foi acho que uma das primeiras dívidas que eu fiz,
né? Eu fiz um curso de desenvolvimento mobile e, claro, obviamente, um curso que na época era um curso muito caro. E aí eu tive a opção em fazer lá em 12 vezes, entendeu? Pensei, vou fazer em 12 vezes aqui, e no boleto mesmo, então não usava cartão de crédito para nada, porque eu sempre tinha uma aversão a cartão de crédito, às instituições, aos juros que eles cobram em cima de cartões de crédito. Então eu tentava fugir ao máximo de usar cartão, limite de cheque especial, empréstimos pessoais, eu fugia disso, né? Então o ano de 2012 inteiro, basicamente, é quando a gente começa a minha jornada, a minha história, na verdade, né? A jornada ela começa um pouco depois. Mas em 2013, que realmente começou as coisas acontecerem de forma negativa na minha vida financeira. Como eu já disse, eu morava nesse imóvel, né, que era da empresa, e não tinha custo, não tinha gasto nenhum com moradia, né, tal. E eis que a empresa teve que cancelar o contrato com o proprietário do imóvel, e eu tive que, junto com os outros funcionários, tive que me virar e procurar um imóvel para alugar, né? Assim como 2012 e assim como é ainda hoje, para se alugar um imóvel em São Paulo, na capital, é muito caro, né? Não é uma coisa tão barata e tão fácil assim de se conseguir. Consegui encontrar um imóvel muito próximo de onde eu trabalhava, dava 10 minutos de caminhada, uma coisa bem fácil, sabe? Não teria custo de transporte também, né? Não tinha automóvel e da onde eu morava no outro imóvel até o meu trabalho, eu ia de condução, né? E aí quando eu decidi realmente fazer a locação devido à quebra de contrato junto com o proprietário, eu pensei, vou buscar um imóvel próximo de onde eu trabalho, onde eu consiga me deslocar a pé, né? E foi o que eu fiz. Era um imóvel pequeno, uma kitnet praticamente. Para quem não sabe, kitnet é como se fosse um apartamento bem pequeno, sabe? Tem ali uma pequena cozinha, um quarto, um banheiro e um espaço para lavanderia. Uma coisa bem simples mesmo, bem básica, não precisava de muito, né? Estava solteiro e era só para mim. E aí começaram alguns contratempos, comecei a ter alguns contratempos, né? Um dos primeiros, junto da alocação do imóvel, foi que eu não conseguia fiador. Eu precisava ou de fiador ou fazer o seguro-fiança, já que o dono do imóvel ele não aceitava aquele tipo de garantia que muito se usa, né, que é o cheque calção, né, onde você faz geralmente 2 ou 3 depósitos de aluguel antecipado para dar como uma garantia de que você vai ficar o período do contrato que você se propôs a fazer, e se quando chega lá no final do contrato, se você for sair do imóvel, ele te retorna essa quantia do valor do cheque calção, né? Então, como eu não tinha fiador e o dono do imóvel não aceitava cheque calção, eu optei pelo seguro-fiança, né? Fiz lá, todo mês vinha descontado um valor junto do valor do aluguel e já no boleto. Então, fui pagando. E essa foi uma das primeiras baixas, praticamente, na minha renda, né? O curso em si, ele não tomava uma boa parte da minha renda. Quando fiz ele várias vezes, ele acabou saindo bem barato, né? Mas o custo do aluguel já tomou uma parte significativa do meu salário, né? E tranquilo, vamos, ganho bem e vai ser uma experiência minha, vou começar a ter as minhas responsabilidades. Era o que eu pensava. Vamos continuar.
Só que como eu não tinha custo na casa, toda a questão de fogão, geladeira, máquina de lavar roupa, era tudo por parte da empresa, eu tive que comprar estes itens, né, natural. Né? E eu não tinha como comprar à vista. Né? Eu que nunca gostei de fazer crediário, nunca gostei de usar cartão de crédito, nunca poupava, né? Então eu não tinha esse dinheiro à vista. Então tive que fazer um crediário desses itens. Né? E essa foi uma segunda baixa da minha renda, do meu salário. A soma do valor do crediário, que eu fiz, se eu não me engano, não lembro, acho que foi em 15 ou 18 vezes, não vou lembrar o certo, mas a soma do crediário, desses 3 itens, junto com o aluguel, já me tomava por volta de uns 40%, 45% da minha renda. E aí vocês pensam, agora ele tomou jeito, né? Começou a ser mais responsável. Não, eu diminuí com certeza um pouco as minhas festas, as minhas diversões, né? Diminuí a compra de algumas roupas de marca, perfumes, que eu gosto, amo perfumes, mas continuei tentando manter o mesmo padrão de vida que eu tinha. Claro que com uma frequência um pouco menor. E continuei não poupando dinheiro. Né? E o que aconteceu em 2013 também, que foi muito engraçado, é que apareceu uma oportunidade única, assim, de uma forma bem barata de fazer uma viagem internacional. Apareceu uma proposta de passagem aérea, vocês podem não acreditar, mas é verdade, para fazer uma viagem de São Paulo a Nova York, São Paulo, ou seja, ida e volta, por $300. Então fui, comprei a passagem, e aí comecei a correr atrás de toda a documentação envolvida. Né? Eu não tinha passaporte, eu não tinha visto americano, não tinha nada disso. Né? Então, eu primeiro comprei a passagem, né? E depois fui ver se eu ia poder realmente, de fato, viajar. Né? Porque se, de repente, eu compro a viagem, faço o passaporte e não consigo visto, eu joguei ali, por volta de uns R$950 no lixo. Deu tudo certo, consegui meu passaporte, houve um custo, consegui meu visto, houve outro custo, e continuei a viver tranquilamente, trabalhando, e vivendo, e saindo, e não fiz uma economia para a viagem. Falei, não, vou pegar minhas férias, o dinheiro das minhas férias, e aí eu viajo com o dinheiro das minhas férias, sem problema. Esse foi o meu raciocínio. Quando chegou perto, né, eu peguei todo o montante de dinheiro que eu já havia recebido e pensei, bom, daqui eu preciso separar aluguel e as contas que eu já pago hoje. Né? Só que um outro pensamento que eu tive também foi que é melhor ter dinheiro numa viagem, melhor ter mais dinheiro do que faltar. Então eu simplesmente peguei todo o dinheiro que eu tinha, na época, não lembro certo, 5 mil, 6 mil reais. Comprei dólar, tudo em dólar. Falei, vou viajar e com o tempo, conforme a viagem, foi uma viagem curta, 5 dias, nada muito longo, não. E falei, acho que esse dinheiro deve dar, e com certeza vai sobrar, e aí com o que sobrar eu pago as coisas que eu tenho aqui, né? Não sobrou. Acabou sobrando sim um pouco,
só que eu gastei bem mais do que eu havia planejado. Sobrou o dinheiro do aluguel, apenas o dinheiro do aluguel e ali mais uns 100, 200 reais até chegar o final do mês. E um grande porém que eu tinha me esquecido é que eu tinha saído de férias, não tinha recebido as férias no mês de maio, né? O salário acabou sendo proporcional e eu não ia ter salário integral praticamente referente ao mês de junho. E aí começou a bater os desesperos quando eu voltei, né? Então eu pensei, vou pagar as contas conforme a necessidade. Vai atrasar um mês do crediário, vou atrasar talvez um boleto do curso que eu ainda estou pagando, mas eu preciso pelo menos morar, eu não posso atrasar o aluguel. E esse foi meu raciocínio, com o tempo tudo vai se ajeitando, né? Bom, não se ajeitou, né? Começaram as cobranças, eu ao invés de pegar o dinheiro para tentar quitar as dívidas, sempre escolhia passear, sair, ir para o bar, né? Então, algumas dos meus hábitos, que eu já tinha com muita frequência, já tinha há um bom tempo, eu acabei mantendo e acabou me prejudicando muito mais. Bem, e esse foi o ano de 2013. Né? O ano de 2014 aconteceram diversas coisas inusitadas na minha vida. Acho que a principal delas foi que eu reatei um relacionamento antigo, que hoje é a minha atual esposa, né? E quando nós reatamos, a primeira coisa que nós fizemos, pelo simples fato da gente já ter tido um relacionamento sério durante um bom tempo, foi mudar de apartamento, né? Porque o lugar que eu morava, ele não comportava duas pessoas. E foi o que a gente fez, a gente encontrou um outro apartamento bem maior e mudamos e já moramos juntos já, de uma vez. Não mudou nada na minha renda, porque o preço que eu dividi o aluguel, junto com o valor do condomínio, dividido com a minha esposa, ele era o mesmo que eu tinha de custo do aluguel de onde eu já morava, né? E assim fomos vivendo, eu continuei trabalhando, continuei pagando aluguel, porém já com algumas dívidas, já com crediários atrasados, boletos atrasados. E uma segunda coisa bem inusitada que aconteceu em 2014 foi em maio de 2014. Abril eu saí de férias novamente, adiantei um pouco as minhas férias. Quando eu voltei para o trabalho, foi uma coisa engraçado e triste ao mesmo tempo, né? Porque eu volto para o trabalho, chego primeiro que um dos diretores, e assim que um dos diretores ele chega, eu dou bom dia para ele, ele me responde: bom dia nada, nós vamos fechar a empresa. Exatamente. Então, os diretores tiveram algumas escolhas erradas e acabou fechando a empresa. Mas eu me vi numa situação diferente na minha vida, né? Porque até então eu já só tinha trabalhado, eu estava nessa empresa desde 2010 praticamente, e me vi numa situação onde eu não sabia o que ia fazer. Uma das primeiras coisas que eu pensei em fazer fiz o curso de desenvolvimento mobile, eu vou começar a produzir aplicativos mobile. E pronto. Né? Porém, apareceu uma oportunidade de empreender em outra área. E que era um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo. E acabei fazendo isso. Né? Peguei todo o dinheiro que eu havia recebido nessa minha rescisão, né? E investi todo nesse empreendimento. E como todo mundo sabe, né, acho que não é segredo para ninguém, o empreendedor sofre bastante aqui no Brasil, né? Mais que existam estímulos e redução de alguns impostos, até unificação de outros,
acaba sofrendo bastante, principalmente no início. E não foi diferente comigo, né? Eu penei muito no início. Segundo semestre de 2014 foi bem difícil e meio que torrei todo o dinheiro da rescisão, né? Mas o que foi bom, né? De certa forma, eu acabei utilizando muito desses recursos para alguns investimentos em marketing, meu próprio marketing da minha empresa. E o que aconteceu é que em 2015 os negócios começaram a dar certo, né? Comecei a ter bastante clientes e as coisas em 2015 prosperaram, né? Não foi aquela coisa de, nossa, né, ficou milionário. Não, longe disso. Eu voltei a ter o padrão de vida que eu tinha quando eu era gestor na empresa que eu trabalhava, né? Consegui ali tirar o valor próximo, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, do que eu ganhava como salário na empresa que eu trabalhava, né? E o ano de 2015, basicamente inteiro, foi assim. E foi bem difícil, apesar de eu estar tendo o mesmo padrão de vida e apesar de eu também não estar guardando dinheiro, né? Eu utilizava da mesma forma o meu dinheiro como eu fazia quando eu era funcionário. Eu trabalhava para ter um salário e vivia para gastar, de certa forma, o salário. E em 2016, as coisas começaram a piorar bastante. Outras coisas, na verdade, uma bem principal e não tão inusitada, de certa forma foi até um pouco planejado, uma coisa muito boa que aconteceu, foi que minha esposa ficou grávida, né? Isso foi uma das notícias mais felizes que eu já tive na minha vida. E quando isso acontece, você acaba começando a mudar um pouco, né? Você muda as suas atitudes, você muda algumas... acho que o ser humano muda, acho que é natural isso, né? E uma das nossas primeiras decisões, quando a gente descobriu que ela estava grávida, foi de que nós simplesmente decidimos que íamos comprar um imóvel. Eis que no finalzinho de 2016, nós encontramos o imóvel perfeito para a gente, né? Acho que qualquer casal que se depara com aquele imóvel perfeito já sonha estando nele, já sonha criando filho nesse imóvel. Era o imóvel dos sonhos, né? E a princípio, quando eu discuti a respeito disso com a minha esposa, eu falei que eu não queria fazer financiamento, tentei mentir, fugir de qualquer forma para não dizer que eu tinha o nome sujo, porque assim, eu tinha vergonha, né? Apesar de ganhar um bom dinheiro, apesar de estar empreendendo e as coisas estavam dando resultado, eu tinha vergonha de falar que eu tinha o nome sujo. E também não fazia nada para mudar isso. E aí a minha esposa falou que ia ela financiar no nome dela. Falei, tudo bem, sem problema, né? Vamos juntar toda a documentação que você precisa, vamos atrás e vamos fazer, né? Aí eu ajudo a pagar as parcelas e sem problema. O banco acabou negando, porque o salário que ela ganhava não condizia aos valores da parcela. Eu não me lembro bem, mas parece que o valor da parcela não podia passar 30% do valor da renda. E aí ela veio com a ideia de juntar as rendas, né? E foi nesse momento que eu falei que não dava para colocar o meu nome
junto ao financiamento, pois não ia passar, ia ser reprovado, porque eu havia inadimplências no meu nome. Bom, como de se esperar, ela ficou arrasada, ela ficou assim, muito chateada. Eu fiquei chateado por ter colocado nessa situação, eu poderia ter falado isso antes, mas talvez por um pouco de orgulho, um pouco de vergonha eu não falei. E assim passou o ano de 2016. Em 2017 meu filho nasce, e a gente ainda morando de aluguel. Em 2017 os negócios começaram a piorar. Comecei a perder muito cliente, devido à crise econômica do país, pouca gente investindo e todo mundo cortando o tipo de serviço que eu prestava. Acabei ficando com 2 clientes e entrei em depressão. Meu filho prestes a nascer, ele nasceu em junho, dia 30 de junho. E ali no pré-parto, praticamente, os 2 últimos meses, eu em depressão, com tudo que tinha acontecido, a minha esposa frustrada por não ter conseguido comprar um imóvel. E foi bem difícil, bem difícil. Comecei a não dormir direito, ficava em casa, quase não trabalhava, não saía. Foi complicado. E aí comecei é engraçado, né? O ser humano, acho que quando ele precisa de dinheiro, ele começa a buscar algumas alternativas, né? E foi uma época que eu aprendi a jogar poker online. Poker online. Né? É gostoso, é engraçado, é bem legal de jogar. Porém, eu comecei a jogar valendo dinheiro de verdade. Ganhava ali alguns torneiozinhos bem baratos, coisa pouca, mas sempre gastava mais do que eu podia nisso. Né? Sempre querendo o quê? De repente um bom dinheiro para limpar nome, para conseguir financiar um imóvel, sabe? Sempre tentando resolver meus problemas. Continuei trabalhando com esses meus 2 clientes que eu ainda tinha e cuidando do meu filho, ainda em depressão, apesar da alegria do nascimento dele, mas ainda em depressão, ainda jogando poker, ainda meio sem rumo, sem saber o que fazer. E era muito difícil, muito difícil. E um certo dia, eu conversando com um amigo numa rede social, e aí ele pegou e falou, pô, eu conheço uma pessoa, Rodrigo, que talvez possa te ajudar. Aí eu na hora eu não me liguei muito no que ele estava falando, né? Apesar dele saber da minha situação, eu não ficava conversando direto só sobre isso, né? Você acaba conversando outras coisas também. Eu perguntei, mas que situação, né? Aí ele falou, não, das suas dívidas, tal, né? Você que tá aí com filho, tem que começar a pensar nisso, tal. Eu falei, pô, legal, me passa o contato dessa pessoa, quem que ela é? Aí ele falou, não, então, o nome dela é Karina. E ela trabalha num banco. Eu falei, pô, bacana, né? Mas o que você acha que ela pode ajudar? Empréstimo, alguma coisa? Então ela falou, ó, isso eu já não sei. Mas o que eu sei é que ela é economista e ela, pela referência que eu tenho aqui com algumas outras pessoas, ela tem ajudado bastante algumas pessoas a como organizar a vida financeira, né? Eu falei, bom, não tenho nada a perder, né? Passo o contato dela e vamos conversar com a Karina, né? E aí começamos a conversar, a Karine... Dá pausa. Eu mudei o Henrique aqui.
vamos conversar com a Karina, né? E aí acabei chamando ela no WhatsApp e a gente começou a conversar. E eu batendo um papo com ela, né? Expliquei toda a minha situação para ela. Me abri, né? Porque a pessoa trabalha num banco, já está ajudando algumas pessoas nessa questão de ter uma vida financeira saudável e tal. E eu lembro até hoje, uma das primeiras coisas que ela me perguntou, depois que eu expliquei toda a minha situação para ela, todas as minhas frustrações, questão da depressão, ela parou e me perguntou: Rodrigo, você quer ter uma vida financeira saudável? E essa pergunta me intrigou, né? Porque durante todo esse tempo, apesar de eu saber a situação que eu me encontrava, apesar de eu saber que eu tinha um hábito de vida a mais do que eu podia, né? Eu não tinha hábito de poupar, eu não tinha hábito de parar com os meus hábitos, né? Meus vícios, bares, balada, eu não tinha esse hábito de parar com isso. E aí eu parei e lembrei de tudo que eu passei, né? De todas as frustrações da minha esposa, principalmente quando nós tentamos comprar um imóvel, e me vi numa situação de que eu descobri, na verdade, que eu nunca quis sair das dívidas, eu nunca quis ter uma vida financeira saudável, né? E, por incrível que pareça, essa é a primeira dica aqui do nosso workshop. Não basta você ter o dinheiro, não basta você poder pagar as dívidas, né? Você tem que querer sair das dívidas, você tem que querer ter uma vida financeira saudável, né? Porque se você não quiser, você não vai sair. Você vai continuar tendo os mesmos problemas de sempre, você vai continuar tendo a mesma vida de sempre, entendeu? Passando talvez vergonha, sendo negativado, ou tentando fazer algum financiamento, tentando fazer algum empréstimo e vai ser negado, tentando como cartão de crédito vai ser negado. Então, você tem que querer ter uma vida financeira saudável. E eu respondi para ela: Karina, eu quero. Aí ela pegou e falou para mim: ótimo. Já que você quer, eu preciso saber o quanto você deve. Cara, eu respondi para ela: não tenho a mínima ideia. E eu não tinha a mínima ideia do quanto eu devia. E aí ela me deu a segunda dica. Ela pegou e falou: bom, já que você quer sair das dívidas, a primeira coisa que você tem que fazer é saber exatamente o quanto você deve e para quem você deve. E eu falei: tudo bem, vou fazer aqui a lição de casa, tá? Vou levantar aqui o quanto eu devo e a gente volta a conversar, né? Levantei toda a quantia que eu devia e para todos a quem eu devia, todas as empresas que eu devia, e passei para ela e ela começou a me ajudar. Isso me dá meio que uma assessoria financeira, uma consultoria financeira, né? E eu sou muito grato a ela, como eu já disse um pouquinho atrás, porque ela não me cobrou nada por isso. Nada por isso, né? E aí sim começou a minha jornada de como acabar com as minhas dívidas, né? Eu já disse, os negócios não estavam bem, eu tinha 2 clientes, acabei ficando com 1, ou seja, eu tinha menos renda ainda, e ela conseguiu me ajudar o ano de 2018 inteirinho, né? E o que foi mais engraçado, ela
contei para ela que eu sou desenvolvedor. A gente ficou, acho que um mês mais ou menos sem se falar. Ela falou que estava tendo alguns probleminhas profissionais e ficamos um tempinho aí, um mês e meio sem se falar. E quando foi em agosto, agosto de 2018, do ano passado, ela me mandou uma mensagem perguntando o que eu estava fazendo, né? O que eu estava trabalhando e tal. Aí eu expliquei para ela que eu ainda estava com esses clientes e que eu estava focado novamente nos estudos de desenvolvimento mobile, o qual ela já sabia, já que eu já fazia isso, né? E ela falou, olha, eu tenho uma oportunidade aqui de você conseguir um dinheiro a mais. Né? Eu falei, bom, ótimo, notícia ótima, né? Isso vai me ajudar muito a conseguir a sanar de vez todos esses meus problemas financeiros, né? E eu perguntei qual que era, né? Olha, mudei de empresa, eu saí do banco e estou trabalhando numa startup do ramo financeiro, uma fintech. Eu não conhecia nada ainda de ramo financeiro. Falei, nossa, que bacana, né? Mas e aí? Como é que eu vou ganhar esse dinheiro a mais? Ela falou, olha, apareceu uma vaga de desenvolvedor aqui onde eu estou. Na hora eu fiquei feliz, mas fiquei receoso, porque eu sempre tive essa minha zona de conforto, né? Ficar em casa e tal. E eu estava tendo que sair dessa zona de conforto, né? E não me vi numa situação de não poder recusar essa oportunidade. E foi aonde começou a minha jornada aqui no App Renda Fixa. Conheci de vez a Karina, né? Ficamos colegas de trabalho. E ela continuou me ajudando mesmo assim. No final de setembro eu dei uma ideia para a empresa de começar a ajudar as pessoas, né? A criar materiais para poder ajudar as pessoas, né? Para pagar dívida, essas coisas, né? Já que ela conseguiu ajudar muita gente, muito assim, por ser só ela e não uma empresa, entendeu? Tipo, se ela conseguiu ajudar bastante gente a sair desse problema, por que não veicular isso de uma forma um pouco maior para ajudar muito mais gente, né? Através de uma empresa que é o App Renda Fixa, né? E todos adoraram a ideia, e foi final de setembro, que surgiu o Saia do Vermelho, né? O workshop propriamente dito, né? Ele nasceu, na verdade, no final de setembro. A gente começou a desenhar toda essa estrutura do projeto, a desenhar o escopo, os vídeos, como que a gente ia transmitir essa informação para todos vocês, né? E o melhor, com um case de sucesso, com uma experiência de alguém que passou por tudo isso, passou por várias provações e está aqui passando essa experiência para vocês, né? Bom, se você está aqui assistindo esse vídeo até agora, né, apesar dele ter sido um pouco longo, mas eu precisava contextualizar e mostrar para vocês o porquê que um desenvolvedor mobile está aqui falando comigo sobre dívidas. Eu precisava disso. Então, se você está até agora assistindo esse vídeo, significa que o primeiro passo já foi bem absorvido por você, que é querer. Você está querendo ter uma vida financeira saudável. E esse é o primeiro grande passo, né? E o segundo passo é saber exatamente o quanto você deve e para quem você deve. Isso é primordial, porque isso passa a ser o seu objetivo
nessa jornada. Isso passa a ser a sua meta. Você quer sair das dívidas, então você precisa resolver isso. Acho que vou terminando esse vídeo por aqui. Tá? Provavelmente no próximo vídeo a Karina já vai estar comigo e a gente vai dar mais dicas para vocês. Vocês vão saber exatamente todos os passos de como ter uma vida financeira saudável. E não vá achando que vai ser fácil, não. Esse é só o começo. Valeu, galera. Até mais.